Paulinho, então, hoje o nosso super-homem, ele deu uma notícia de um pessoal que você gosta muito, que você é fã, que o WhatsApp não vai fazer uma atualização, a pedido do TSE, né? Queria saber se aí fora, como é visto isso aí, né? Porque é uma censura de uma rede social, só aqui não vai ter, e o que você acha disso? Tem dois lados dessa história. Isso é muito interessante, cara, porque é uma diferença de debate que mostra muito as diferenças de Brasil e Estados Unidos. Fica muito evidente. Porque é o seguinte, aqui nos Estados Unidos a censura é pior e é melhor. Eu vou explicar por quê. É melhor porque não existe censura nenhuma vinda do governo. Tá? Segunda emenda da Constituição americana, ela diz assim, muito claramente, e a gente chama segunda emenda aqui, as 10 primeiras emendas fazem parte do que se chama de Carta dos Direitos, the Bill of Rights, que é meio que a base de toda a legislação de direitos humanos em todos os lugares. Tá? E a segunda emenda fala o seguinte, o governo não fará leis restringindo a liberdade de opinião. Então, meu amigo, aqui você pode falar o que você quiser. Se você quiser fazer lá, igual o Monark, e dizer, eu quero discutir por que não pode criminalizar, por que nazismo, não sei o quê. Aqui tem partido nazista. Funciona. Tem partido nazista. Pode falar o que você quiser. Se você fizer uma ameaça crível de que você vai... Não pode ser uma ameaça tipo o Roberto Jefferson ameaçou que se o Alexandre de Moraes fosse em cima dele, ele ia fazer alguma coisa. Não. Tem que ter uma ameaça crível. Você tem que ter a capacidade de executar aquela ameaça. Pode ser o Daniel Silveira, uma ameaça. Daniel Silveira, como que é o Daniel Silveira? Mas ameaça crível. Então, se você tiver uma ameaça crível, você pode ser responsabilizado. Agora, fora isso, você pode falar o que você quiser. Então, do governo, não tem nenhum jeito de você ter tipo de censura governamental. Você pode falar o que você quiser. Tá? Então, nisso é melhor do que o Brasil, porque no Brasil você tem toda a censura vindo do governo. Agora, do ponto de vista empresarial, tem a danada da primeira emenda, que garante, no final das contas, que qualquer empresa, dentre outras coisas, é a emenda que garante vários direitos individuais, mas dentre esses direitos individuais, ela diz o seguinte, você pode escolher se você quer atender um cliente ou não. Então, se você é uma empresa, você é um restaurante, entrou um cara lá dentro, e esse cara, sei lá, você não vai com a cara dele, ele é um babaca. Então você fala assim, meu filho, mete o pé, sai fora daqui. Não quero te atender, porque eu não vou com a tua cara, não gostei de você. Você só não pode fazer isso por questões de orientação, questões raciais, questões sexuais, etc. Você não pode fazer discriminação. Mas se você não gosta do cara porque ele é um babaca, ou porque você não gosta da política dele, ou porque ele chegou lá falando que é vascaíno e você é flamenguista, você pode mandar o cara embora. Essa lei é a mesma base para que o Twitter, YouTube, WhatsApp, etc., possam tirar as pessoas da plataforma, como fizeram, inclusive, com o presidente dos Estados Unidos. À época era o presidente, Donald Trump era presidente, que foi expulso de todas as redes sociais. Isso é a lei. Toda empresa privada tem o direito de fazer isso. No Brasil é melhor porque o marco, melhor que eu digo, contra a censura, funciona melhor nesse sentido, porque o marco civil da internet, tá aí o Marcão, que é professor de direito, pode me corrigir, mas o marco civil da internet diz que você não pode tirar as pessoas da internet a não ser que elas tenham uma violação flagrante de um crime ou por ordem judicial. Então, nos Estados Unidos, a censura acontece pelas empresas privadas, mas não pelo governo. Só que as empresas privadas são poderosas e são oligopólios. E no Brasil, a censura acontece não pelas empresas privadas, porque elas não podem, mas sim pelo governo. No caso, o STF, TSE, fazendo censura ideológica à direita. E aí conecta com aquilo que eu falei antes do Estado profundo, os burocratas não eleitos, que hoje são todos ocupados pela esquerda. Mas, Paulinho, mas isso aí, que no Brasil, quem censura é o governo e não as empresas. Mas quem tem o poder de censurar as empresas também é o governo. Então é o governo e acabou. Ele manda em tudo. Se o governo falar, eu não gostei, é um crime aí, censura lá e acabou. Mas é isso, no Brasil o governo censura quem quiser. Só que a censura das empresas privadas é mais forte que a do governo. Porque assim, tem o shadow ban, que eles escondem as pessoas, mas tem a deplataformização, não sei como é que fala isso em português, deplatforming, quando você tira a pessoa da plataforma completamente. Eu já fui do YouTube, já fui do Twitter. No YouTube eu recorri à justiça, justamente recorri à justiça brasileira, porque eu ainda estou, num certo sentido, debaixo da jurisdição do Brasil, e aí restituí minha conta do YouTube, mas
era um vídeo onde eu tinha falado todas as políticas de Covid que eram defendidas originalmente, todas tinham sido revertidas. E usando matérias dos jornais americanos. E aí, como o Brasil é sempre um pouquinho atrasado em relação aos Estados Unidos, essas reversões não tinham chegado ao Brasil, e aí o YouTube acabou me removendo e no final eu tive que adotar a via jurídica para devolver. Então, assim, no Brasil, as empresas, no final das contas, as empresas privadas têm muito mais poder de censura do que o governo, porque o governo consegue censurar quem? O Alexandre de Moraes censura ali o Alan dos Santos, o Daniel Silveira, o Oswaldo Eustáquio e tal, mais um ou dois ou três, mas eles não conseguem fazer a censura de... Por isso que eles estão, o TSE inclusive, está exigindo do Telegram, do Twitter, das ferramentas todas, ele está exigindo deles que eles façam essa censura prévia. Porque eles não têm capacidade de fazer na escala que eles gostariam. O que adianta você censurar o Alan se o Paulo continuar falando? Entendeu? Então e como eles não têm objeto, o Alan dá mole. Tá totalmente inconstitucional o que fizeram contra ele, mas ele abre flanco pro inimigo. Eu não abro. Então fica mais difícil de juridicamente o cara arrumar uma artimanha para justificar. Então ele quer que a plataforma, que não precisa de justificativa jurídica, faça essa censura. E é isso que eles estão tentando fazer nesse momento.